Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Vamos orar nessa hora. Pai, nós oramos a Ti nessa hora e agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Nós sabemos que há algo que o Senhor quer fazer nessa noite na nossa vida, porque nós temos a convicção que é algo para fazermos através da nossa vida. Nós cremos que não estamos aqui por acaso, nesse tempo, nessa cidade, nesse litoral. Nós cremos que a nossa existência, ela não é um engano. Nós cremos que a nossa existência, ela não é um acaso ou ainda não é um planejamento natural e humano, mas nós cremos que fomos planejados por Ti. Nós cremos que fomos inseridos pelo Senhor neste tempo, e eu oro, Senhor, nessa hora, por cada um dos meus irmãos, para que o Espírito de revelação venha sobre eles nesta noite. Cada um de nós, ó Senhor, necessita de uma resposta. Nós necessitamos da Tua direção. Nós necessitamos do testificar do Teu Espírito, e eu oro em nome de Jesus, que todas as questões nesta noite, Senhor, elas sejam respondidas pelo Teu Espírito. Eu declaro em nome de Jesus transformação. Eu declaro em nome de Jesus libertação na nossa mente. Eu declaro em nome de Jesus o sobrenatural do Senhor movendo no nosso interior, e eu profetizo que nenhum de nós vai sair aqui desta noite da mesma maneira que entrou, mas sairemos daqui, Senhor, transbordando do Teu Espírito, cheios do Espírito de fé. Em nome de Jesus, Senhor, eu quebro toda e qualquer resistência, em nome de Jesus, indiferença, cansaço físico e mental, nós quebramos agora em nome de Jesus, e eu declaro a bênção do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia, irmãos. Quero compartilhar com os irmãos essa noite algo que é de extrema importância. Nós já falamos sobre isso outra hora, mas eu percebi que nós trazemos novamente isso, que é sobre o aspecto da guerra espiritual, batalha espiritual. Eu lembro anos atrás, tinha um frequentador, uma pessoa que frequentava as nossas reuniões, e ela sempre vinha para mim e disse: não, eu estou gostando de vir aqui, porque eu ia em algumas outras igrejas, eu fui já em outras reuniões, outros lugares, mas parece que lá naquelas reuniões eles só falavam do diabo, não falavam de Jesus. E eu gostei de vir aqui porque nem fala do diabo, só fala de Jesus. Eu disse: aleluia, é verdade, o centro do evangelho é Cristo, né? Nós fomos chamados para testemunhar Cristo, amém? Mas eu também percebi nele uma certa, não resistência, mas uma percepção na maneira dele falar, que ele ficava incomodado quando falava do inimigo. E obviamente o inimigo não é o centro da nossa mensagem, não é o centro daquilo que nós vamos falar nessa noite, mas eu vou falar um pouco dele hoje. Não fique escandalizado por isso, mas é necessário nós sabermos, né, conhecermos, termos um nível de entendimento e de conhecimento do nosso inimigo. Por quê? Porque nós estamos em uma guerra espiritual, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: nós estamos numa guerra espiritual. Pastor, quando termina essa guerra? Essa guerra termina quando Ele vier nos buscar, quando o reino de Cristo for estabelecido aqui nessa terra. Só que o que é necessário? Nós temos discernimento disso, entende? É necessário, né? Nós temos o entendimento, o discernimento que a guerra que nós estamos, a batalha que nós estamos, ela é espiritual, ok? E não é uma questão natural, não é uma questão humana, é uma questão de espírito. Se você olhar, né, para circunstâncias, situações que já aconteceram na sua vida, você vai ver que é algo espiritual, não é algo natural. E aí não estou falando de aqui algo somente extraordinário. Aqui vamos, né, ajustar os termos. Extraordinário não é tudo que é sobrenatural. Sobrenatural e extraordinário, esses dois conceitos nós precisamos diferenciar. Tudo que é sobrenatural não é natural, ok? Mas nem tudo que é sobrenatural é extraordinário, mas tudo que é extraordinário é sobrenatural. Então são duas perspectivas, natural e sobrenatural, ok?
Então, a guerra, ela não é natural, ela é sobrenatural. Ou melhor, ela é espiritual. Tudo que é espiritual é sobrenatural, amém? Até aqui, tranquilo? Então, nós estamos falando de algo espiritual. Então, você vai perceber que tem coisas que você já tentou fazer e não conseguiu. Ou tem coisas que você tenta fazer e não consegue. Embora você trabalhe tanto, você se esforce tanto, você se dedique tanto. Existem alguns conflitos, seja numa família, seja numa empresa, que você já sentou para conversar inúmeras vezes. Você já sentou lá com o seu marido, com a sua esposa, ou com os cooperadores lá na empresa e fez reunião toda semana, todo dia, e nada resolveu. Por quê? Porque é uma questão espiritual. E aí nós não conseguimos vencer isso. Por quê? Porque nós não temos entendimento. Eu quero dizer para você nessa noite que é necessário que nós entendamos o mundo espiritual. Quero começar lendo com você, lá em 1 Coríntios, vamos ler juntos, capítulo 2, versículo 14 e 15. Depois que você crê em Cristo, você é muito mais espiritual do que natural. Só que porque nós vivemos aqui no mundo natural, a nossa mente ainda ela tem dificuldade. Entende? A nossa mente ainda ela não compreende todo o mundo espiritual. E aí, à medida que nós vamos tendo intimidade com Deus, nós vamos tendo revelação, à medida que nós vamos andando com o Senhor, nós vamos tendo discernimento, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, nós vamos agora compreendendo o mundo espiritual e nós vamos sabendo lidar com ele. Vamos ler juntos aqui? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15 assim: Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. E aqui a figura não é julgar como um juiz, está certo ou errado, não, mas ela conhece, ela discerne. A palavra discernimento quer dizer isso, julgamento, consegue perceber. Ela julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Então olha só aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, que aquele que é espiritual, ele consegue perceber as coisas no mundo espiritual. Mas aquele que é natural, ele nem aceita que há um mundo espiritual. Ele nem aceita que as coisas são espirituais. Então para ele é normal, por exemplo, a enfermidade em todo momento. Para ele é normal, né, viver opresso em todo momento. O natural para ele é normal estar cansado, aquela sensação de cansaço, aquele peso. Para ele é normal o ambiente da casa dele estar uma confusão. Entende? Para ele é normal a miséria, para ele é normal essas coisas. Não estou dizendo que nós não vamos passar por um momento, por exemplo, você não vai passar um momento de enfermidade. Não vai passar. Mas eu quero dizer, tem algum momento, se você for espiritual, você vai perceber, cara, isso aqui não é normal. Quantos já viveram essa experiência? Vai ter alguns conflitos lá no seu casamento, que em algum momento você vai dizer, não, mas só um pouquinho, isso aqui não é normal, isso aqui já não é, isso aqui é uma questão espiritual. Não estou dizendo para você achar, definir, julgar que seu marido está endemoniado, sua esposa está endemoniada, não é isso. Mas eu quero dizer para você que nós temos um inimigo. Nós temos alguém, né? Não temos ele. Mas existe um inimigo que é contra o seu casamento, você sabia disso? Existe um inimigo que é contra a sua casa, existe um inimigo que é contra a igreja, existe um inimigo que é contra a comunhão, que é contra a unidade, que é contra a prosperidade, que é contra a cura, existe um inimigo que é contra a abundância, existe um inimigo que é contra a alegria, que é contra a paz, e esse inimigo é Satanás. Então eu e você precisamos de saber, entende? Aqui é a base que você precisa entender, existe o inimigo. Senão sempre você vai colocar na conta do natural. Não, é normal, é assim, é que a minha mãe era doente, ela tinha essa doença, eu também tenho. É a genética, né, hereditária. Não, é porque daí aconteceu isso, então é normal, isso é assim. Não, preste atenção em mim, tem coisas que não são normais, ou melhor, 99,9% das coisas não são normais. Ou não são naturais, elas são espirituais. E à medida que você começa a perceber o Espírito que está dentro de você, que é o Espírito de Deus, amém? Quando você crê em Cristo, você começa a ter esse discernimento. Opa, só um pouquinho. Quantas vezes você, dá um exemplo para você que todo mundo já passou por isso. Você decidiu, hoje eu vou na reunião, na celebração, ok? Definiu, me convidaram inúmeras vezes, hoje eu vou ir, você decide. Às 7h10 antes de sair de casa acontece um problema. Quantos já passaram por isso?
E na outra semana acontece a mesma coisa. E na outra semana a mesma coisa. Aí diz, não, só um pouquinho. Chega uma visita. Na outra chega a sogra. Daí é fácil identificar, né, irmão? Ela estava falando muito bem, estava sério agora, né? Quebrei o gelo. Mas olha só, você precisa entender. A sua empresa, pastor, está tudo certo, mas daqui a pouco, enfim, acontece algo lá que mexe com tudo. O casamento está tudo certo agora, né? Dia dos namorados, aleluia, glória a Deus, tudo certo. Daqui a pouco acontece uma situação, a toalha molhada em cima da cama, né? Do nada. É como se você tivesse a casa que daqui a pouco entra um vento contrário, o negócio muda assim. Tava tudo bem, acordou tudo bem, do nada, né? Até engrossou a voz, não tô brincando. Você disse, opa, mas só um pouquinho, o que aconteceu? Até agora estava bem, é espiritual. Você precisa entender, é espiritual. Você estava bem lá, foi, né, promovido na sua empresa. Agora que você vai se apropriar lá do seu cargo, enfim, da função, aconteceu algo, uma enfermidade. É um conflito na empresa. Entende? Eu estou falando tudo isso para nós entendermos que a guerra ela é espiritual, entendeu? Existe um mundo espiritual e nós precisamos de ter discernimento disso. Quero ler com você também lá, agora. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. O Espírito Santo nos dê revelação nessa noite disso. Precisamos de ter isso, irmãos. Por que é necessário nós termos esse entendimento? Porque Deus quer usar você poderosamente. Entende? E eu sei que quando nós pensamos usar poderosamente, nós achamos que o efeito daquilo que Deus quer fazer através de nós é somente natural. Não, é espiritual. É espiritual. O que Deus tem para fazer na sua vida através dela é algo espiritual. Por isso que Deus quer usar a sua vida, a sua casa, o seu casamento, a sua empresa. Não é natural. Eu sei que nós avaliamos aí sucesso como uma questão, né, de dinheiro. Não é isso, irmãos. Eu estou falando de espiritual. Estou falando de algo espiritual, dinheiro para Deus, como o Gustavo aqui bem falou. Um tanto de coisa, o dinheiro para Deus, irmãos, não move. Não, o reino, ele move pela fé, ok? O reino move pela fé. E hoje não existe uma questão, uma terceira via, como eu tenho falado. Lá em Colossenses capítulo 1, 3 diz que ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino. Então existe o império das trevas e o reino de Deus. Existem dois governos hoje, o governo de Deus e existe o governo de Satanás, é dois governos. E agora você vai decidir crer. Em quem você crer, você submete a ele. Se você crer no reino de Deus, você vai ter um resultado. Se você crer no império das trevas, você vai ter um resultado também na sua vida. Só que para você crer, você precisa entender, a fé ela é ilógica no sentido natural, como Paulo disse, o que é natural para ele é loucura, as coisas do Espírito. Mas a fé, ela é pensada também, você pensar, você entender, porque como que você vai crer em algo que você não entende? Tá entendendo? Você precisa de entender não é saber todas as coisas, não é, entende, saber a fórmula de que como que tudo foi criado por Deus, no sentido de, né, processual. Não, mas é a questão de você entender, e esse entendimento é algo espiritual. Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 12. Diz assim, irmãos, Paulo está dizendo, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, ou seja, não criam em Cristo, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Só segura aqui, olha só o que Paulo está dizendo. Quando você não era espiritual, quando você era ignorante a questão das coisas espirituais, você acreditava numa coisa que não falava. Você cria numa imagem. Você acreditava numa imagem. Paulo está dizendo que ela governava você. Olha só, está entendendo que é espiritual? Vamos seguir, versículo 3. Por isso quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus, ou seja, maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, existe um propósito. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, ao outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. O que Paulo está dizendo? Que você precisamos de acessar o mundo espiritual. Nós precisamos de acessar o mundo espiritual, você precisa. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, e nós oramos aqui constantemente: Senhor, nos dê revelação, nos dê espírito de revelação, abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver as coisas no aspecto espiritual. Senhor, nós não queremos ver no natural, porque se você ver no natural, você vai resolver da maneira natural, ok? Mas se nós vemos na questão espiritual, agora nós vamos poder usar, e aqui fala então das armas espirituais, que são os dons que o próprio Deus nos dá. E talvez o principal aqui, o que nós necessitamos hoje, todos nós necessitamos, é esse discernimento de espírito. Eu e você precisamos de acessar isso aqui, irmãos. Faça disso a sua oração em nome de Jesus. Talvez você nem entenda porquê, mas faz o que o pastor está pedindo. Ore, Senhor, me dê discernimento de espírito. O que é discernimento de espírito? Não é você saber isso aqui é de Deus e não é, não. Ok, isso é um nível de discernimento de espírito. Não, isso aqui não é de Deus. Mas Paulo já está dizendo, aquele que fala Jesus é o Senhor, ele só pode falar isso pelo Espírito de Deus. Não é fácil de definir, ok? Mas discernimento de espíritos é você perceber uma questão mais profunda. Porque talvez lá, vamos pegar, né, o casamento, há uma discussão lá, e a discussão é, sei lá, sobre a questão financeira no casal. Dificilmente acontece isso, né? Só em outras pessoas, outros lugares, outras igrejas. E aí, a esposa, ela quer comprar. Se alguém se identificou? E o marido não quer que ela compra. Olha só, que interessante. O pastor viu lendo a minha mente. O pastor estava lá em casa. Ela quer comprar, não quer comprar. E aí, existe uma discussão toda. Mas aí, talvez, a motivação da compra dela não é a necessidade. A motivação da compra dela é o status. Ela quer ter algo porque ela viu que outra pessoa tem. Ok? Você já viu isso nos filmes, né? Só que o marido, na verdade, ele não está vendo isso. Ele está vendo somente a questão financeira. Ele vai lá, tira os cartões dela, quebra os cartões, encerra a conta e faz a confusão. Tu quer me quebrar, tu vai me arrebentar e vira tudo dentro de casa. Só que ele não percebeu. Presta atenção, isso aqui é espiritual, ó. Ele não percebeu, cara, ela quer comprar. Porque ela quer ter o mesmo sapato, 55 pares de sapato. Porque a outra pessoa tem 54 e ela quer ter 55 para fazer uns stories de cada um deles. E aí ele não percebeu. Ah, pastor, quer dizer que ele tem que perceber e dizer para ela, tu quer aparecer? Não. Aí ele está sendo ignorante. Ela quer aparecer, ela quer status por quê? Porque ela não teve a revelação da identidade dela, acha que não é importante. Ela acha que ter 55 pares de sapato vai fazer que ela seja importante. Só que na verdade a raiz do problema é o quê? É um espírito lá, uma carência, uma orfandade. É um complexo de inferioridade, entende? É um complexo de identidade. Consegue entender, irmãos? Conseguiu entender? Só que lá no final a briga está sendo por comprar um sapato. Aí você, não, é só porque ela quer comprar. Não, irmãos, existe algo pro espiritual por trás disso. E isso é em relação aos filhos também, isso é em relação ao seu trabalho. Irmão, se nós olharmos hoje as nossas crianças, você que é pai, que é mãe, é necessário, você tem que fazer essa oração muito mais que qualquer outra, que você tenha discernimento espiritual, porque as nossas crianças estão sendo atacadas como nunca. Não é normal o que está acontecendo, é espiritual, você precisa perceber. Não é só uma musiquinha, não é só um brinquedinho, irmãos, não é, você precisa perceber que há um espírito por trás disso. O apóstolo João, ele disse que o espírito do anticristo já estava liberado lá atrás. E agora está cada vez mais manifestando. Então você precisa perceber. O Satanás quer roubar os seus filhos. Ele quer roubar os seus filhos. Ele quer destruir a sua família. Ele quer destruir o seu casamento. Então a minha oração é para que os seus olhos espirituais sejam abertos. E você tenha discernimento disso.
empresa é a mesma coisa. Tem um funcionário que parece que só ele que dá problema. Irmão, é espiritual. Pastor, já sei, então vou chegar lá, vou dar um pé na porta e vamos fazer uma libertação lá. Ok, você pode fazer, mas se você for mais espiritual, no discernimento você vai perceber. Você vai ver que existe uma raiz lá. Existe um problema lá. A ansiedade dela não é natural. A ansiedade dela, existe um espírito. A depressão dela, existe um espírito por trás disso. Existe uma outra questão. Entende? Existem pessoas que elas buscam pela ignorância, por não ter conhecimento. Elas vão buscar, entende? O suprimento que somente Deus pode dar em outras coisas. Você sabe disso, em outras religiões, por exemplo. Então existem pessoas que sacrificam coisas em outras religiões. Ok, é uma decisão dela, mas no final de tudo, ela tem algo dentro dela que é um anseio pelo sobrenatural. Só que o que foi apresentado para ela foi aquilo, entende? Só que ela também não entendeu que o sacrifício perfeito já aconteceu, que Jesus Cristo já morreu e não tem mais sacrifício hoje. Nós somos aceitos por causa do sacrifício dele. Então hoje ela ainda continua participando de rituais, oferecendo coisas para tentar ser aceita. Então todo ano, toda semana ela quer sacrificar alguma coisa para aquele ano dela ser uma bênção. Isso vale também no meio dos crentes, acontece. A pessoa quer ofertar para abençoar a semana dela. Ela quer ser dizimista para fazer barganha com Deus. Errado, não é isso. Ela está fazendo a coisa certa com o espírito errado. Você olhar para Jesus, irmãos, nos evangelhos você vai ver Jesus em todo momento de discernimento espiritual. Está percebendo que a pessoa quer. Quando o jovem rico vem chamar ele de bom mestre, ele diz: mas por que tu me chama bom? Jesus é bom, sim ou não? Mas por que Jesus não aceita o jovem rico chamar ele de bom? Porque ele percebeu, existe um espírito aqui. Existe um espírito, na verdade ele está me chamando de bom, mas ele acha que ele é bom. Quando Jesus está numa casa ali, né, Maria está ali aos pés dele, Simão, que é o anfitrião da casa, não fala nada. Jesus olha para ele e diz: por que tu está pensando isso no seu coração? No olhar, no ambiente, Jesus percebeu o discernimento. Irmão, isso aqui é necessário para mim e para você hoje. É necessário você discernir os espíritos. Você precisa perceber, porque Satanás, preste atenção, ele quer destruir, ele quer nos destruir. Não estou falando isso para gerar medo. Eu quero falar isso para que você creia que aquele que está em você é maior do que está no mundo. Mas eu e você precisamos agora saber, entende? Saber lidar com o espírito que está dentro de você, porque senão você vai ser opresso, você vai ser agora governado, sem entender o que está acontecendo na sua vida. Eu e você, antes de conhecermos a Cristo, nós éramos como aquele cachorro amarrado, né, num fio, num cabo de aço, que só anda num lugar só, não é? Chega a fazer um trilho no chão. Mas agora Jesus libertou, ele tirou a coleira, ok? Desculpa o exemplo, mas para você entender, ele tirou a coleira, ele quebrou a corrente. Mas se eu e você não entendermos que nós somos livres, nós vamos continuar correndo ali, vamos continuar caminhando ali. Antes você era escravo do dinheiro, mas agora Jesus libertou você do dinheiro. Mas se você não discernir isso, você vai continuar vivendo escravo do dinheiro, irmãos. Por isso que nós precisamos de discernimento no espírito, nós precisamos ser libertos na nossa mente, nós precisamos ser libertos de um tanto de coisa. Porque aí o seu casamento, ele é necessário. Deus quer transformar o seu casamento para que a glória de Deus manifeste ali. Deus quer transformar a sua vida para que a glória dele manifeste através de você. Então, para isso, nós precisamos identificar o inimigo. Primeira coisa, nós lutamos errado porque não sabemos contra quem estamos lutando. Entende? Nós estamos numa guerra, mas se eu não sei quem é o meu inimigo, o que vai acontecer? Eu vou lutar de maneira errada. É que nem aqueles jogos de futebol, já viu? Na beira da praia, em algum lugar. Monta o time lá, ninguém sabe de quem é que time. Um tira a camiseta, outro bota a camiseta, mas daí um tira a camiseta, fica da mesma cor dos outros que estão de camiseta, não sabe, é uma confusão. Tu não sabe contra quem é. Jogo de criança, já viu? Ninguém sabe que time que é. Só sabe que faz gol lá, não é assim? E aí não consegue desenvolver o jogo. E na guerra espiritual a mesma coisa, você precisa identificar o inimigo. É necessário. O apóstolo Paulo diz lá para nós, em Efésios capítulo 6, vamos ler juntos? Versículo 10. Eu sei que você está lutando, você está batalhando, mas talvez você está lutando contra o inimigo errado. Por isso que você está cansando. Eu posso lutar contra o inimigo errado e eu posso lutar com as armas erradas, aí eu canso.
O objetivo de Deus não é você cansar no meio dessa batalha. O objetivo de Deus é que você se aproprie da vitória que Ele já conquistou na cruz do Calvário. E é uma questão de fé, não é uma questão de fazer. Mas nós achamos que é fazer, não é. É você crer da maneira correta. Olha o que Paulo diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestial. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diga amém. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, amém? Ou seja, não é natural. Não é contra as pessoas. Eu sei que talvez você ache que o seu marido é seu inimigo, a sua esposa é seu inimigo, alguém é seu inimigo. Não é carne e sangue. Não é questão espiritual. A nossa luta não é contra as pessoas. Não, mas aquela pessoa é meu inimigo. Não é a pessoa, preste atenção, existe um espírito, existe algo espiritual por trás disso. E outro aspecto, talvez você que já ouviu essa palavra e até eu falando sobre isso, mas existe um aspecto muito importante nisso. Não é contra a carne e contra o sangue, não é contra as pessoas, mas também não é contra você. Porque muitas pessoas, elas creem em Cristo, elas são filhas de Deus, mas elas continuam lutando contra si mesmo. Pastor, como assim? Elas ficam lutando contra a sua natureza. Elas ficam lutando contra a sua carne, ficam tentando lutar contra o pecado. Então a vida dela é lutar contra a si mesmo. Ah, mas eu não consigo mesmo, eu não consigo fazer isso, o problema sou eu, o problema é comigo. Oh, irmãos, é uma questão espiritual. Tem muitas pessoas que eles vivem lutando contra o pecado. Eu quero dizer, se você está lutando contra o pecado, contra a sua carne, a sua velha natureza, você não vai ter sucesso na guerra espiritual, você sempre vai perder, porque você não está considerando o que já aconteceu. Lá em Romanos 6, Paulo nos diz que a nossa luta não é isso. Vamos ler? Coloca aí, Romanos capítulo 6. Pode ser o versículo 1. Muitas pessoas dizem, mas é que eu sou assim mesmo, é que eu sou orgulhoso, eu sou soberbo, eu sou arrogante. Oh, irmãos, você precisa considerar, você não é, se você era assim, você agora nasceu de novo. Olha o que Paulo diz para aqueles que lutam contra o pecado. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Dia 9 tem batismo, diga amém, aleluia. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu e está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Agora, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então não é contra o pecado que nós lutamos, a nossa luta não é contra ele. A nossa luta não é contra a carne, porque nós já estamos mortos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você já está morto para o pecado, e você está vivo para Deus.
Você foi crucificado com Cristo e você ressuscitou com Ele também. Essa é a nossa realidade, irmãos. Pastor, achei que guerra espiritual era expulsar demônio. Começa de nós, né? Porque eles mentem na sua mente. Olha só, Satanás, o apóstolo Pedro diz, eu quero 30 minutos já. O apóstolo Pedro, ele diz que o nosso inimigo, Satanás, ele é como um leão. Ele é como um leão que ele fica ao derredor. Ele fica esperando, ele fica tragando, esperando uma hora para acessar você. Só que isso não é uma questão de erro. Muitas pessoas pensavam, não, então Satanás fica esperando eu pecar, porque quando eu pecar ele vem e me arrebenta. Não, isso aqui está falando uma questão da mente. Satanás, ele não pode tocar em você, amém? Por que, pastor, não pode tocar em mim? Porque você está em Cristo. Você acha que ele pode tocar em Cristo, sim ou não? Então não pode tocar em você. Só que qual que é o problema? É quando o seu pensamento e a sua fé não está em Cristo. Aí você está vulnerável ao ataque. Isso é uma questão na sua mente. Isso é uma questão nos seus pensamentos. É interessante que Pedro diz que ele é como um leão. Ou seja, ele tenta se disfarçar de leão. Mas na verdade ele é um gatinho só. Porque Jesus Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Muitas pessoas às vezes vêm, pastor, aconteceu tal coisa lá, e aí o Espírito Santo me acusou. Eu digo, o Espírito Santo me acusou. Eu disse, não, deixa eu te explicar. Então não foi o Espírito Santo, porque ele não acusa. O Espírito Santo não acusa você. Satanás, irmãos, ele se disfarça, a palavra diz, o apóstolo Paulo, de anjo da luz. Então às vezes você acha que é o próprio Espírito, mas não é o Espírito de Deus, é o Espírito de Satanás. Sempre que você fica condenado, preste atenção em mim, condenado, acusado, não é Deus, não é o Senhor, não é o Senhor. Sempre que você ficar condenado, acusado, intimidado, não é Deus falando com você. Então Satanás, ele se disfarça para tentar enganar você. Olha só também, você faz tudo errado, não foi no culto domingo, não foi no GC, botou despertar, não foi de novo pela 14ª semana. Eu sabia que eu não ia ir, olha aí, viu? Satanás está me acusando. Deus está me acusando. Não, irmãos, não. Só que eu estava meditando nisso essa semana, e se fizer sentido, você considera, se não fizer sentido, não considera também. Satanás, ele disfarça, né, diante da luz, mas Satanás, ele também, deixa eu falar de uma maneira que você entenda, Satanás também disfarça de você mesmo. Ele traz, porque todo pensamento que Satanás traz, ele nunca vai trazer assim, né, ele nunca vai vir, por exemplo, né, com aquela imagem que você tem de Satanás. Então ele nunca vai vir, né, com o tridente, sabe aquela coisa? Não, esquece. Ele vai vir com pensamento. Só que ele nunca vai vir falar com você como se fosse uma outra pessoa. Ele sempre vai lançar um pensamento na sua mente na primeira pessoa. Então, por exemplo, ele nunca vai dizer assim para ele, você é um imprestável. Ele nunca vai dizer para ti, tu é um imprestável. Não. Ele vai gerar um pensamento em você, e você vai dizer, eu sou um imprestável. Eu não presto para nada, eu não sirvo para isso. Eu não sou amado. Alguém já recebeu esse pensamento na mente? Eu não consigo. Aqui não é o Espírito de Deus movendo em você, preste atenção, não é o Senhor, aqui é o Espírito do anticristo, é ele que está na sua mente, levando você a pensar contra você mesmo. E aí quando nós vamos aqui para a guerra espiritual, você não consegue avançar, porque eu quero dizer, existe um turbilhão de pensamentos na sua mente, um turbilhão de pensamentos, turbilhão. Por que você não vai embora? Por que você ainda está casado? Por que você ainda está nessa empresa? Por que você está nessa cidade? Por que você não se mata? Pastor, é fácil saber que não é Deus, que é Satanás. Pois é, mas ele vai, entende? Levando você a pensar nisso. E aí o que acontece? Aí nós vamos lá, preste atenção, não sou contra a terapia, contra o médico, contra ninguém, amém, irmãos? Nada. Mas eu quero dizer que existem coisas que são espirituais, que é somente o Espírito que resolve.
E aí nós corremos lá para a terapia, nós corremos lá para o médico, e achando que o médico vai resolver. O que ele vai dar um remédio para você, você vai ficar grogue. Você vai ficar pior do que você estava, porque aquele remédio resolve uma coisa, ele dá sono. Eu estou com uma crise de rinite, o que tu tomou antialérgico? Ele não resolve nada, ele só dá sono, você dorme e esquece. Relaxante muscular é sonífero, irmãos. Estou brincando aqui, isso aqui é uma brincadeira, tá bom? Não sou um cientista. Mas os irmãos estão entendendo que existem coisas que são espirituais. E aí nós vamos para a questão natural, nós achamos que é natural. Não, irmãos, é espiritual. A minha oração é que o Espírito de Deus, Ele abra os seus olhos espirituais nesta noite. E você veja, cara, eu entendi, agora eu vi, isso aqui não é Deus, isso aqui é o inimigo que está me enganando na minha mente, é ele que está mentindo para mim, é ele que está dizendo, é ele que está lá na minha casa, é ele que está mentindo na minha mente contra o meu marido, contra a minha esposa, é ele que está enchendo a minha mente de coisa. Nessa noite, em nome de Jesus, você será liberto disso, você será liberto, porque aí nós identificamos, porque ele se esconde, irmãos. Aonde? Nos pensamentos. Aleluia, vou continuar aqui. Oh, Senhor, nos dê revelação nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, declaro sobre cada um que aqui está, Senhor, presos, ó Senhor, durante anos em pensamentos, em nome de Jesus, oh Senhor, cativos na sua mente por pensamentos que não provêm de Ti. Senhor, eu oro por cada casa, por cada casamento, eu oro por cada família aqui, Senhor, eu oro em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, nos dê discernimento, para que nós possamos perceber, Senhor, nós cremos que fomos escolhidos pelo Senhor, então nós não queremos mais viver vulneráveis a esses espíritos maus, nós fomos libertos, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, em nome de Jesus. Existe inimigo, e ele sempre vai levar eu e você para a questão oculta, né? Não fala para ninguém, não conversa com ninguém, não abre isso para ninguém, isso aí é seu, é um problema seu, é você. Nosso inimigo, precisamos identificar, amém? Segunda coisa, nós precisamos saber da nossa posição, a nossa posição nessa guerra. Existe um aspecto, né? Nem ia falar sobre isso especificamente, mas o Senhor me inclinou a falar. Existem as dimensões, irmãos, e eu e você precisamos de acessar isso em algum momento. A palavra de Deus, ela diz que nós fomos colocados em Cristo nas regiões celestiais, amém? Vamos ler Efésios 2, coloca aí. Precisamos saber onde nós estamos nisso. Identificamos o inimigo, agora a nossa posição. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O mundo natural, aquele que nós vivemos, geralmente ele é chamado de primeiro céu. Nós vivemos o mundo natural, a vida humana, ela acontece no primeiro céu. É o céu que nós vemos, o primeiro céu. Ok? Existe o segundo céu e existe o terceiro céu. O terceiro céu é onde está o trono de Deus. O segundo céu é onde vivem os principados e potestades. Os principados e potestades não vivem no terceiro céu. Lembra que Satanás foi expulso?
do terceiro céu. Ele foi expulso do trono de Deus. Então no terceiro céu está quem? Deus, o Pai e o Filho. E o Espírito. No segundo céu estão os principados e potestades. E aqui no primeiro estamos nós, amém? Fica fácil de entender assim? Vou dar um exemplo para você lembrar. Lá, quantos conhecem a história de Daniel, o profeta Daniel? Lembra? Daniel ora 21 dias por uma resposta. E no 21º dia a resposta vem. O que o anjo diz? Que no primeiro dia a resposta já tinha sido liberada. Da onde? Do trono de Deus. Mas ele foi impedido de passar onde? No segundo céu. Por quê? Demônios prenderam. Só que aí depois foi liberado, né? O anjo e fez o acesso à passagem. E a resposta veio para Daniel. Fica claro aqui, irmãos, amém? Estou sendo bíblico, aleluia. Não é heresia, não fica assustado assim. É que eu não falo muito disso, né? Mas eu creio que é o Espírito de Deus. Então nós precisamos entender a nossa posição. Nós estamos no primeiro céu, amém? Mas nós estamos no terceiro céu também. Só que eu e você precisamos entender isso aqui na guerra espiritual. Se a nossa visão for natural, como é que nós vamos lutar na guerra? Aqui. Então nós vamos somente nos defender. Eu e você precisamos entender que nós estamos aonde? Lá no terceiro céu. E a palavra diz que todas as coisas foram colocadas aonde? Debaixo dos pés de Cristo, e nós estamos nele. Então nós estamos sobre todas as coisas. Por isso que Jesus diz: toda autoridade foi me dada aonde? No céu, na terra, em todos os lugares. Ele diz: essa autoridade é de vocês agora. Quando você vai, quando tem um problema, como é que você resolve? Aqui, nesse primeiro céu? Não, nós estamos no terceiro céu. Você deve ordenar de cima para baixo. É pela fé, você deve declarar. Só que aí o que acontece? Então os demônios, eles agem no nosso pensamento, no seu pensamento. E aí eu e você vamos ficando oprimidos a ponto de duvidarmos dessa verdade espiritual, dessa realidade. Por isso que nós temos que ter revelação da nossa posição. Por isso que quando você vem aqui, todo domingo nós falamos o quê? Você é filho, você é amado, nós estamos em Cristo, nós somos justificados, nós estamos nele, nós temos acesso ao trono da graça, ele nos deu toda a autoridade, ele nos enviou para cumprir um propósito. Isso é uma questão de apropriação pela fé. Diz assim: eu estou em Cristo Jesus, eu estou assentado nele, nas regiões celestiais. Eu creio que pela obra consumada, eu fui feito filho, e os filhos receberam a autoridade do próprio Deus. Eu declaro em nome de Jesus, os meus olhos espirituais serão abertos, e eu vou guerrear, e o nome do Senhor será glorificado. Por isso que o profeta Isaías diz: nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. O que é arma forjada? É uma arma engatilhada, que ele vai atirar e não sai. Por quê? Porque nós estamos nele. Então agora qualquer coisa que você tentar fazer, vai existir resistência. Por isso que vem a resistência sobre o seu casamento. De quem? De Deus? Não, dos espíritos maus. Por isso que quando você decide, presta atenção, quando você decide algo, irmãos, é poderoso, sabia disso? Quando você decide algo é poderoso. Mas toda decisão, olhe bem para mim, toda decisão vai vir uma resistência. E aí você já sabe o exemplo que eu vou dar, né? Toda segunda-feira é dia de academia. Amanhã eu vou começar. Só não vou começar amanhã. Não é porque está frio, é porque a Magda chegou de viagem agora, e daí eu ia começar com ela, foi o pacto que nós fizemos, então não vou mais começar amanhã, vai estar cansado. Decide algo, vamos fazer das coisas naturais, decide fazer uma dieta, decide começar a academia, decide acordar cedo, você que não tem o hábito, decide, já começa a dar sono agora já, né? Decide ir na reunião. Decide, irmãos, ler a Bíblia. Decide ler a palavra. Quem sofre de insônia já sabe, né? Bíblia vai dar sono. Decide ler a palavra. Irmãos, a maior resistência que existe, faça um teste.
Oração. Vai orar para ver o que é peso, o que é resistência. Quanto tempo dura essa oração? 45 segundos? Olha, não dá. Tu começa a orar, tua mente já está lá. Né? Eu tenho que botar o feijão de molho para cozinhar. As crianças, você não consegue. A mente, ela vai para onde? Não, eu vou orar agora, eu vou orar, vou agradecer a Deus. Senhor, obrigado, tchau. Isso é resistência espiritual, entendeu? Vai orar, vem um cansaço. Irmãos, existem, e você vai perceber, isso aqui é espiritual, talvez, né? Agora você vai perceber. Não, eu tenho que conversar com o irmão, eu tenho que conversar com o líder, eu tenho que conversar com o pastor. Eu nunca consigo, não dá tempo. Eu estou há semanas para sentar e conversar com os irmãos, não dá, eu já sei, é Satanás. Quando eu vou, irmão, sentar para escrever uma mensagem, irmão, parece que tem um iceberg, um troço em cima de mim assim. E o meu telefone não para, eu começo aquela loucura e começa aquela função, não consigo, não consegue, porque é peso, é resistência espiritual. O que eu preciso fazer? Eu preciso discernir espiritualmente. Opa, isso aqui eu estou vendo, uma resistência. Assim você precisa perceber. Assim nós precisamos de perceber. Porque quando Deus vai fazer algo através de nós, amém, irmãos? Por isso que você precisamos saber disso. Então agora, quer ver? Eu falei algo, né, básico. Lá agora na sua empresa, no seu trabalho, vai vir resistência. Agora vamos supor que nós como igreja vamos fazer mais algum tipo de projeto além do que nós já temos. Vai ter resistência. Vai ter resistência. Por quê? Porque existe algo para acontecer através de nós. Só que nós precisamos de ter discernimento espiritual. Nós precisamos de saber. As crianças, né? Eu falei de crianças, as crianças. A resistência que existe em relação às crianças. Um dia nós vamos fazer uma transmissão da Conexão Kids aqui. A criança não para. Por que será? E isso é interessante falar sobre isso com os irmãos. Não existe demônio, presta atenção, não existe demônio júnior. Não existe demônio kids, sabia? Não existe. Não existe. É os mesmos. Então não é os kids para os kids. Não, é os mesmos. Aí tu imagina você, ok? Às vezes não consegue suportar a opressão. Imagina uma criança. Imagina uma criança. E aí outras pessoas, com a intenção boa da criança não parar quieto, o que a gente faz? A gente não, desculpa, outras pessoas. Desenho e aqui. Você está dizendo para os espíritos maus: alimenta o meu filho. Alimenta ele. A pior coisa que você como pai, como mãe pode fazer, olha para mim, é dar um celular para o seu filho. A pior coisa que você pode fazer. Isso é não ter discernimento espiritual. Pastor, mas não para. Ora. Ah, pastor, mas é muito difícil. Pois é, mas é o preço que nós temos que pagar. Se você quer que Deus faça algo através de você relevante, decida pagar um preço. Você pode decidir, mas você tem que continuar. Falei para você que a decisão, ela é maravilhosa, mas existe algo que vem depois da decisão. Quando resiste, experimente tirar a televisão, as telas do seu filho para ver. Lá em casa tem o dia da televisão, é sábado e domingo. Semana mais não estava, até esqueci. Hoje que eu deixei eles olhar um pouco de televisão. E hoje não é mais aquela função, não pode. Não. Mas no começo, como que é? O que eu vou fazer com essas crianças? É tão fácil ligar a TV e botar na frente. Fazer o quê? Ah, não vou conseguir fazer minhas coisas. Pois é, mas que coisa que eu tenho que fazer se não é a minha família? Se não é a minha casa? Tá entendendo? A gente acha que tudo é automático. Não, irmãos, existe um preço. Existe uma guerra. Existe uma guerra para nós, para mim e para você. Nós estamos em Cristo. Você é abençoado, está nas regiões celestiais. É o momento de nós nos posicionarmos segundo a posição que Ele nos colocou. Mas isso exige um preço. Agora nós temos batismo, encontro com Deus primeiro. Pode saber a resistência para o encontro com Deus. Meu Deus. Não, mas é que eu não gosto muito desse negócio. Ah, mas é que eu acho que eu não vou ir. Eu só vou ir se o fulano ir. Eu só vou se a fulana ir. Irmão, isso aqui é espiritual, não é natural.
E aí na última semana, então, de encontro, acho que eu não vou mais. Pode saber que vai ter uns enviados. Batismo, né, dia 9 de julho. Não, te batiza que, meu Deus, se te batizar já era para tua vida. Não faz isso. Relação, enfim, a vida da igreja, não, esse negócio aí não funciona. Ofertante dizimista, então, meu Deus. Olha lá, ó, o pastor tá bem. Essa semana falaram, né, nas 2 semanas atrás. Ó, o pastor tá bem lá, né? Acho que vocês têm que ganhar para ir nos eventos da igreja também, porque o pastor não deixa vocês trabalhar. O pastor está bem lá. As pessoas têm que andar. Eu convido elas para andar comigo uma semana, andar junto. Mas claro que eu estou super bem, porque eu estou em Cristo Jesus, amém? Tu entende, irmãos? É resistência quanto a qualquer decisão que você tiver em linha com o propósito de Deus. Quantos estão me entendendo? Que pregação cansativa é essa, né? Espiritual. É espiritual. Preste atenção, vou avançar para finalizar. Não aceite todo pensamento, não aceite todo pensamento, não aceite peso, não aceite essa opressão maligna, se posicione no mundo espiritual. Eu não estou dizendo que você tem que fazer naturalmente alguma coisa, não, mas existem armas espirituais, amém? 2 Coríntios capítulo 10, Paulo nos diz isso. Para nós finalizarmos aqui, aleluia. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, Paulo diz assim: porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios, ou seja, pensamento falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Talvez você não tenha o governo da sua mente, mas aqui a palavra está dizendo que um dos resultados daquele que é espiritual, ele consegue ele consegue governar os pensamentos dele. A sua mente, preste atenção para mim, a sua mente, ela não pode ser um terreno baldio que qualquer pessoa entra. A sua mente não pode ser um terreno que todo mundo joga lixo, joga qualquer coisa, faz qualquer coisa. Não, você não deve aceitar qualquer pensamento. Você não deve aceitar esse tipo de coisa, não. Eu e você precisamos fazer o quê? Nos tornarmos espirituais para identificar. Por isso que Jesus Cristo diz no Evangelho de João, ele diz o quê? Conheceis a verdade, isso não é política. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Essa é a verdade. Porque quando você conhece a verdade, um pensamento de mentira, você faz o quê? Descarta ele. Não, isso aqui é mentira, você descarta. Eu gosto muito de um exemplo que um homem de Deus deu há muitos anos atrás. Ele diz assim, que nós não podemos impedir um passarinho de sobrevoar a nossa cabeça, mas nós podemos impedir ele de fazer um ninho nela. E o que é o passarinho? São os espíritos maus. Você não pode impedir pensamento, ele vem na sua mente. Efésios 6 nós lemos, dardos inflamados são pensamentos. Não pode impedir, mas você pode impedir de ele fazer um ninho. Então quando você receber um pensamento, você vai perceber, isso aqui não é de Deus, descarta ele. Porque o problema, olha só, o problema é que esse pensamento vem, um pensamento de morte. Então você tem uma enfermidade, vou mostrar como que funciona a sua mente. Você sente uma dor nas costas, uma dor nas costas, e essa dor fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, você, essa dor está estranha. Aí você vai lá, toma um remédio, 2 não passa, aí essa dor aumenta, ela vem para o meio das costas, você começa aqui. Aí o que você faz? Você vai perguntar para alguém, estou com a dor nas costas, não, toma um chá que passa. Aí você vai aonde? Para o médico dos médicos da terra, Google. Dor nas costas no lado esquerdo depois de 3 dias aumentando. Eu estava lá, eu acessei o histórico do seu. Aí aparece uma notícia lá: pessoa morre depois de sentir. Aí você diz, meu Deus, acho que é um câncer, eu vou morrer. Você já começa a dizer, gente, vamos se resolver, vamos se perdoar.
que eu acho que eu vou morrer, não vou passar dessa. Já começa a passar as coisas, não tem nada para passar, já tá tudo certo, começa a gravar uns vídeos, se despedindo, aquela coisa toda. Tô brincando aqui, mas esse espírito que gerou essa mentira em você, e você aceitou, gerou um sentimento em você, um sentimento de morte. E às vezes o pensamento vai embora, mas o sentimento fica. Um exemplo, que aqui não acontece muito com nós, né? O nosso trânsito aqui é mais tranquilo, trânsito caótico de Cidreiro. Mas vamos supor que você está saindo de casa e um carro atravessa na sua frente. Como é que você fica? Feliz? Aleluia! Glória a Deus, Deus abençoe. Você fica nervoso, não fica? E aí você vai trabalhar agora e já chega nervoso. E você esqueceu aquilo que aconteceu. Você está nervoso, mas nem lembra mais por quê. E aí você começa a tratar as pessoas mal. E você até esqueceu do que você estava pensando. Mas o sentimento ficou. É assim que Satanás trabalha. Ele gera um pensamento e fica o sentimento. E aí você fica o dia todo mal. Eu não sei por quê. É porque você absorveu, você recebeu esse pensamento. Você permitiu esse passarinho que eu falei para você, ele fazer o ninho. E esse pensamento vai indo, esse pensamento vai indo. Por isso que a nossa mente tem que ser renovada, irmãos. Por isso que nós temos que pensar como Deus. Jesus fala para mim e para você, Mateus 6, se os seus olhos forem bons, tudo vai ser bom. Se os olhos forem maus, tudo vai ser trevas. O que ele está falando? De olho natural? Não, ele está falando de olho espiritual. Ele está falando de coisas espirituais. Então, por exemplo, se o seu funcionário chegou atrasado, você não pergunta para ele, ele também não diz nada, você pensa, ih, tem coisa aí. No outro dia ele chega atrasado de novo. No outro dia você vê ele conversando com o dono da outra empresa, o seu concorrente, você diz, está me traindo. Está lá, está me trocando, já está passando todo o esquema por fora aqui, já está entregando todas as nossas coisas, já está indo lá. Está vendo o potencial da mente? Aí quando você vai lá e pergunta para ele, o que aconteceu? Eu já sei que tu está conversando com o fulano lá, vai trocar de loja, né? Está me traindo, né? Não, é que a minha mãe está no hospital e é o único momento que eu consigo visitar ela é nesse horário. Aí você pensou toda uma história. E quem ajudou você a pensar isso? O Espírito de Deus? Sim, né? Quando a sua mente é renovada, os seus olhos são bons. Jeremias 29 diz que Deus tem bons pensamentos ao nosso respeito. Então quando o seu marido atrasa, você pensa, está comprando um presente para mim, só pode. Isso é bons pensamentos, diga amém, irmãs, aleluia. Vai que ele crê. Os namorados estão aí. Está entendendo o que eu estou falando para você, irmãos? Está claro isso aqui? Entende como nós precisamos da mente renovada? Isso muda, se você quer ter qualidade de vida, é isso que é qualidade de vida. É você aprender a guerrear. Só que eu quero finalizar com um versículo, ou melhor, com uma porção, que está lá em Números capítulo 2, versículo 1. Vamos fechar a conta aqui. Números capítulo 2, versículo 1. O povo de Israel está adentrando a terra prometida. Estão entrando, conquistando a terra prometida. E aí, Deus dá uma estratégia para eles. Uma estratégia de guerra. Que diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Até aqui. Israel está adentrando a terra prometida, então eles acampavam em lugares. E aí Deus diz para eles, o seguinte: estamos no meio de uma guerra, e existe uma estratégia que não pode ser negociada nessa guerra, que é a maneira de nós acamparmos. Então a tenda de encontro aqui é o tabernáculo de Moisés. Dentro do tabernáculo havia a Arca da Aliança, lembra? Os 3 lugares. E lá no Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela representava a glória de Deus. Representava o próprio Cristo, ok? Então qual que é a orientação de Deus para Moisés e Arão? Gente, é o seguinte, quando nós acampar,
todo mundo vai acampar no seu lugar, e ali fala do estandarte, que era uma bandeira, que era dividido em grupos, mas não vou entrar nesse aspecto. Todo mundo vai acampar de frente para a arca. Todas as tribos, 12 tribos, de frente para a arca, olhando para o centro. Porque quem está lá? A glória de Deus, e aquilo aponta para Jesus Cristo, amém? Só que olha só, que loucura isso. Se está de frente para Cristo, está de costa para quem, irmãos? Está de costa para o inimigo. Tá, mas não, é só um pouquinho, daí não fecha a conta. Como assim? Eu estou no meio de uma guerra, tiroteio pegando, o fogo bombardeio. Claro que não era esse tipo de guerra, né? Era espada mesmo. Mas agora Deus está me pedindo para ficar de costa para o inimigo? Sim, porque o centro da guerra não é o inimigo. O centro da guerra é o próprio Cristo. A arte da guerra é você olhar para Cristo. Não é você ficar com medo do inimigo, ficar com medo dos pensamentos que ele gera em você, ficar com medo da resistência, ficar intimidado com a perseguição. Não. Eu quero dizer para você, eu e você precisamos estar de frente para Cristo, olhando para Ele. Não importa a resistência, não importa a perseguição, eu e você precisamos de olhar para Cristo. E o que é isso? Adorar a Ele no meio da guerra. O que a gente faz? A gente fica gritando com Satanás? Não, nós ficamos adorando a Deus. Nós ficamos adorando a Deus, que quando nós adoramos a Deus, as correntes são quebradas, os paralíticos são curados, as crianças, as famílias são libertas. Por quê? Porque a nossa arma não é natural, ela é espiritual. O Espírito de Deus, ele sempre vai centralizar Cristo. O Espírito de Deus nunca vai centralizar inimigo. Por isso que o medo não vem de Deus. Você sabe o que é medo? Medo é um espírito. Só que ele é resultado de você crer no reino errado. Você crê no reino errado gera medo. Se você crê no reino de Deus, vai gerar fé, coragem. Mas se você crê no império das trevas, você vai ficar com medo. Então quando você tiver com medo, é só você mudar a sua maneira de pensar. É porque é você tirar o inimigo do centro. Coloque Jesus no centro. Coloque Ele no centro de todas as coisas. Pastor, mas existe uma resistência sim. Nós oramos, repreendemos, quebramos tudo. Mas nós adoramos a Deus. Nós glorificamos o nome do Senhor. Porque você não deve ter medo. Você não deve ficar intimidado. Porque preste atenção. Isso que eu estou falando para você que nessa noite é profético. Deus quer fazer algo através da sua vida. E eu percebo que tem coisas que você vai fazer e você será resistido. Você será resistido e você talvez será perseguido. E eu estou aqui para liberar uma palavra, sobre a sua vida. Não pare, não desista, não fique intimidado com pensamentos que não procedem de Deus. Satanás gera medo. Por que você quer expandir? Por que você quer avançar? Por que você quer investir nessa cidade? Por que você não vai embora? Por que você não faz isso e começa a gerar medo? Você vai perder. Começa a gerar medo em você. Não faça isso. O que você quer? Esse negócio de igreja, esse negócio, não para com isso. Esse negócio de cidade transformada, esse negócio de criança sendo impactada, esse lugar de jovem, esse lugar de investir dinheiro, de investir a sua vida, de você se dedicar, não faça isso, não faça isso, você vai perder tudo. E aí existem as mentiras de Satanás no meio, da linguagem do gospel. Eu ia terminar já, mas só essa. Eu fico indignado no espírito com essas mentiras. Cuide da sua família, que é o seu primeiro ministério. Mentira. Jesus nunca disse isso. Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino. O reino. Pastor, quer dizer que eu tenho que não ter cuidado da minha família? Não, ele não disse isso, ele disse buscar o reino. Se você lê, você está participando do plano de leitura, você viu quando Noé faz a arca, o que a palavra diz? Noé e a sua família entraram na arca. A sua família está junto, é no mesmo propósito. Não existe separação, não existe divisão. É Satanás que lança esses pensamentos. Aí tem aquela coisa: não, eu até gosto de Jesus, mas igreja eu não quero, comunhão eu não quero. Eu não preciso de comunhão, não preciso de andar junto, eu não quero, não preciso disso. Mentira, mentira de Satanás, mentira na mente. Eu e você não fomos criados, formados para andar sozinhos. Nós fomos formados e criados para andar em família, em comunidade, porque é melhor serem dois do que um. Que se um cair, o outro levanta. É isso aqui, é esse princípio.
Pastor, mas a resistência lá na minha casa. Permaneça posicionado nessa guerra, onde Cristo é o centro, não é natural, é espiritual. Só que eu creio que nessa noite Deus quer fazer algo na sua vida, para que Ele faça algo através da sua vida. Eu creio que hoje o Senhor quer mudar, já está mudando coisas na sua mente, mas tem coisas que você luta contra, você lutou contra, e esse é o inimigo errado. Mas Jesus Cristo decidiu libertar você nesta noite, libertar você de pensamentos, libertar você de medos, libertar você. Talvez você esteja enfermo e você já foi em vários médicos, você até perdeu a esperança de ser curado. Eu quero dizer, Ele quer fazer em você. Essa é a nossa fé, é isso que nós cremos, é isso que nós cremos. Talvez tem projetos que estão engavetados lá dentro de você, e você já tentou 1, 2, 3 vezes e não conseguiu, e não foi. Satanás hoje diz que isso não é para você. Eu quero dizer, é noite disso ser restaurado na sua vida, é noite de você ser liberto desse espírito de medo, é noite de você ser liberto desses pensamentos maus que não são de Deus na sua mente, é noite de você, sabe, desse capítulo, vamos dizer assim, desse tempo da sua vida ficar para trás. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 e 17 vai dizer o quê? Que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Tudo se fez novo, tudo se fez novo. É isso que Deus fez na sua vida. Só que existem essas coisas que impedem você. Pastor, eu sou muito inconstante, eu já tentei fazer de tudo, já botei o despertador, já comprei outro despertador, já pedi para me acordar, já não consigo, eu sou inconstante, já tentei fazer tantas coisas, pedi para pessoas me chamar a atenção e eu não consigo. Mas não é, entende? É porque são coisas espirituais. Eu sei que você acha que as coisas do Espírito elas são, não, são essas pequenas coisas. Pastor, eu tenho facilidade para um tanto de coisa, eu tenho facilidade para tratar as pessoas super bem, mas a minha família eu não trato bem. Isso é um espírito, é espiritual isso, irmãos, não é você. Não é de você, é um pensamento errado, é algo que está ali disfuncional. Pastor, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, mas quando eu decido fazer, eu dou o primeiro passo, logo eu caio. Eu não consigo perseverar, eu não consigo, sabe, prosseguir. É isso, é espiritual, uma guerra espiritual. Hoje você vai ser fortalecido por Deus. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, 18, que nós somos transformados. É isso que Deus está fazendo conosco, Ele está nos transformando, amém? Amém, amém, você precisa saber, Ele está transformando você. E nessa transformação é necessário que eu e você cheguemos até Cristo, e eu e você olhamos para Ele. Só que o apóstolo Paulo disse que é necessário que nós olhamos para Cristo com o nosso rosto desvendado. O que é isso? É sem vergonha. É dizer, o meu problema é esse, Senhor. Eu não sou constante, eu não sou inconstante. O meu problema é com essa situação, é com isso. Eu preciso de ajuda nisso. Eu preciso que o Senhor me transforme nisso. Mas não você olhar para o inimigo, você chegar para Cristo para receber a cura, para receber a provisão, para receber tudo aquilo que Ele tem para você. Não é você chegar. É que esse é outro problema, a imagem de Deus que Satanás cria às vezes na sua mente. Que Ele é mau. Não, Ele é um bom Pai. Eu e você não vamos chegar diante de Deus, Ele vai negar. Não. A palavra diz que eu e você podemos chegar diante dele, ou melhor, diante do trono da graça de maneira ousada, com a certeza, com a convicção de receber. Só que as mentiras às vezes impedem nós de recebermos. As mentiras impedem nós de sermos sinceros diante de Deus, de ser sincero. Senhor, eu preciso disso aqui, é isso aqui que eu não consigo avançar. Mas nessa noite eu creio que o Senhor quer fazer algo na nossa vida, amém?